Oi, magias! Bem-vindos de volta ao Jardim Secreto Tarô. Eu sou a Mari e hoje nós vamos dar uma olhada em qual é o interesse dessa pessoa que você mentalizar com relação a você, qual a vontade dessa pessoa, qual é o foco também neste momento da vida dela. Então, para isso, eu peço que vocês escolham entre as opções de número 1, a labradorita, número 2, a fluorita, ou número 3, a pirita. Vamos aqui com o grupo de número 1, labradorita. Qual é o interesse dessa pessoa em você? Qual é a vontade dela? Qual é o foco neste momento da sua vida? Imperatriz, imperador, o enforcado, 7 de espadas, torre e 6 de ouros. Deixe-me arrumar aqui para ficar mais harmonioso a mesa. Ok. Bom, com relação a qual é o interesse dela, aqui saiu uma imperatriz com um 7 de espadas. Eu vou tirar mais uma carta pra gente entender o 7 de espadas. Saiu o louco. Então, assim, ela tem interesse em você? Tem. Ela te acha interessante? Essa pessoa te acha bonita, bonito? Tem algum nível de atração aqui, tá? Tem um desejo de estar com você, é como se essa pessoa te visse como essa imperatriz. Então, ela tem um olhar bom para você nesse sentido, né? Como se ela realmente achasse muito interessante aqui. Mas vem o 7 de espadas com a carta do louco. O 7 de espadas me fala de uma situação que muitas vezes pode ser às escondidas. Então, adapte a sua situação. Eu vou falar algumas coisas aqui, porque, por exemplo, pode ser caso de pessoas que estão se envolvendo com mais pessoas, e aí você seria mais uma, mais um, né? Mas a pessoa tá ali num grupo grande de envolvimento. Pode ser aqui questão de você ser a terceira pessoa da relação, ou a terceira pessoa da relação. Pode ser que aqui essa pessoa comece movimentos e depois para. É uma pessoa que muitas vezes você não consegue ler, você não consegue saber assim, tá dando em cima, tá interessado, tá interessada, quer algo mais ou é só falatório? Ou é só mais fala do que faz, né? Então tem aqui algo que essa pessoa esconde ou algo que essa pessoa posterga, não mostra de fato, demora aqui para também dar um encaminhamento na relação, tá? Porque como se ela escondesse alguma coisa, como se ela vivesse em alguma coisa de forma oculta que você desconheça e que por isso ela talvez não possa te dar toda a atenção, ou não pode manifestar tanto desejo assim por você, né? Fazer com que fique muito claro isso. Porque a gente tem um louco, e o louco, ele traz a energia do não compromisso. Não quer dizer que essa pessoa, ele ou ela, não tem um compromisso por fora dessa relação que a gente tá vendo aqui, que é com você, né? Às vezes a pessoa até tem, mas com você não pode dar este passo a mais de compromisso. Ou então a pessoa não tem compromisso com ninguém, porque não quer ter essa responsabilidade, né? Então pode ser aquela pessoa louca, assim, que joga um chavequinho, flerta ali, flerta aqui, mas nunca chega mesmo numa posição mais concreta, mais firme de a gente pode desenvolver esta relação, tá? Mas tem muito interesse, tem muito desejo, tem um olhar para você assim, como se você fosse também muito areia pro caminhão, ou como se você fosse muito além das expectativas, né? Como se talvez nem pudesse
chegar muito perto porque a pessoa sente que falta algo dentro dela. Que isso aqui é muito e ela pode oferecer pouco, tá? Agora, qual é a vontade dessa pessoa? Aqui a gente tem um imperador com uma torre. Essa pessoa, vamos ver aqui mais uma carta para a torre. Saiu a força, tá? Essa pessoa, ela queria uma estrutura maior na vida dela. Só que com a carta do louco é como se ela não conseguisse encontrar as ferramentas para dar mais estrutura na vida dela. Às vezes a estrutura que ela quer dar é numa área específica, por exemplo, relacionamento afetivo. E ela sente que ainda não está pronta ou pronto, né? A pessoa sente que não está pronta para dar este passo, para estruturar essa área da vida. Porque a gente tem uma torre que fala assim, a pessoa sabe que precisa virar algo abaixo, desmoronar, para então ela virar um imperador. Para então ela ter uma postura mais firme, mais decidida, uma postura também que passa mais confiança. Porque a gente tem a força com a torre, a força é a carta dos desejos também. Muitas vezes fala de desejos, então pode ser que essa pessoa sabe que o momento atual que ela vive, ela está dando muito impulso aos desejos e que por dar muito impulso a esses desejos, muitas vezes se torna uma pessoa pouco confiável, muito volátil, muito à mercê dos desejos, das vontades impensadas muitas vezes, né? Que vai muito para um lado instintivo da coisa. Eu quero agora, eu me sinto atraído agora, eu me sinto atraída agora, eu vou atrás de alguém para me relacionar agora, mas aquilo tem uma energia que se consome muito rápido, tem uma energia de fogo que acende e apaga muito rápido. Então a pessoa pode muitas vezes passar essa impressão de que é alguém pouco confiável, de que é alguém que é muito volátil. E a carta da torre é como se trouxesse aqui, algo tem que vir abaixo, assim, é como se a pessoa tivesse chegado no limite dela e falar, não aguento mais essa vida, não quero mais isso. Né? A gente está vendo parte de relacionamentos afetivos, mas é claro que isso aqui também pode ser outra área da vida que ela fala, enquanto isso aqui não tem estrutura, eu não consigo me abrir para relacionamento sério. Ou eu não consigo dar encaminhamento com você no caso, por exemplo. Então tem algo que ela precisa finalizar, esgotar ao máximo uma situação, né? Que às vezes ela tá ali na base do eu resolvo o problema quando chega na hora, e aí por isso mesmo eu sei que muitas vezes vai vir assim as demandas, eu vou ter que lidar na hora e eu não tenho como planejar minha vida, eu não tenho como estruturar minha vida, não tenho tempo para comportar mais uma coisa na minha vida, entendeu? Então ela pode também estar passando por isso em outro setor, não necessariamente é só o relacionamento, a área de relacionamento afetivo, tá? E aí a gente tem enforcado com 6 de ouros quando a gente pergunta qual é o foco dessa pessoa. O foco dela hoje é encontrar um equilíbrio. O foco dessa pessoa é se dedicar a uma área específica ou se esforçar para alguma coisa, para então ter um pouco mais de equilíbrio na vida e conseguir também ter relacionamentos equilibrados. Ou se relacionar com você de forma equilibrada, ou dar os primeiros passos para chegar até você com mais qualidade. Né, com mais confiança, com mais responsabilidade, com mais compromisso, que é o que falta muitas vezes aqui, sabe? Então a pessoa ela entende hoje que precisa trabalhar em cima de alguma situação, mas ela ainda não se sente pronta para trabalhar. Aqui também fala de pessoas que podem estar focando em saúde mental, podem estar focando em resolver alguma questão que descobriu, né, de saúde. Não de saúde de doença necessariamente física, mas de saúde assim, poxa, eu estou com burnout, eu estou com depressão, ou eu estou muito ansioso, ansiosa, preciso resolver isso aqui também. Então, uma situação nova na minha vida vai me gerar toda uma ansiedade, vai me gerar toda uma criatividade que eu vou ter que empenhar ali, né, colocar ali, vai ter que me gerar uma situação que eu não sei lidar, porque o que eu já vivo eu já sei, então já estou acostumado, então para mim eu tiro de letra, mas uma nova pessoa, ou estabelecer uma relação, ou não resolver mesmo as coisas para trazer aqui uma solidez, uma estrutura na vida, é o que essa pessoa sabe agora fazer, é onde ela está. Então qualquer coisa diferente disso, que ela tenha que se empenhar muito, ela pode sentir assim, não tô pronto, não tô pronta, né? Eu já tô me dedicando, já tô no meu limite, já tô me esforçando, já tô fazendo o meu melhor e eu não sei se eu posso fazer mais. Então o foco dela é tentar equilibrar isso.
Aqui também pode falar, por exemplo, de pessoas que podem ter até mesmo uma rotina muito bagunçada, uma rotina muito doida, uma rotina muito, muito sem rotina, né? Mas aí não dá pra falar assim, mas tipo, é uma rotina muito, que uma hora tá num lugar, outra hora tem outro lugar, ou uma rotina em que ela não tem hora pra nada, sabe? Acorda num dia numa hora, no outro dia vai acordar no outro, vai dormir de um jeito. Então a pessoa pode estar sentindo que tem muita coisa pra lidar em outras áreas da vida e que talvez não comporte isso aqui, ou não comporte relacionamento afetivo, né? Mas aqui ela busca esse equilíbrio sim, ela sabe e é importante buscar o equilíbrio, ela vai tentar isso, mas ela ainda não se sente fortalecida internamente para fazer esses passos com mais consciência e com mais lucidez também, tá bom? Essa aqui foi a leitura para você do grupo de número 1. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Até lá! Grupo de número 2, Fluorita. Qual é o interesse dessa pessoa com relação a você? Qual a vontade dela nesse momento? E qual é o foco dessa pessoa? Gente, a pessoa aqui tá nervosa ou o quê? Tá ansiosa? As cartas não estão parando na minha mão. Que energia é essa atribulada? Vamos ver aqui se é isso mesmo. Ok. 3 de ouros, 3 de espadas, 5 de ouros, 9 de ouros, rainha de ouros, 5 de paus. Vamos lá. Olha, essa pessoa aqui, ela... Quando a gente pergunta sobre se essa pessoa tem um interesse em você, tem um interesse. Aqui a pessoa pode te achar muito engraçada ou engraçado, divertido, divertida, bem-humorada, bem-humorado. Pode te achar alguém interessante até para ter uma amizade, para ficar conversando, para ter troca de ideias. É como se essa pessoa sentisse assim que você traz uma alegria, traz uma diversão, traz momentos legais. Pode ser que, se você não tem muito contato ainda com essa pessoa, o que ela vê de você, a energia que você passa para ela é que você é uma pessoa muito legal, uma pessoa interessante de estar por perto, de conversar, de falar sobre certos assuntos. Também pode te achar bem-humorado ou bem-humorado, tá? Então, tem uma energia aqui muito favorável de diversão, principalmente de amizade. Aqui mostra muito esse tipo de interesse. E é um interesse aqui que não passa tanto ainda por tem um interesse além de amizade, tá? Assim, tem um interesse em ter algo com você, estabelecer algum tipo de relação ou começar algum tipo de relação. Aqui essa pessoa só te acha muito interessante e tem uma sensação de, nossa, a gente poderia ser amigos, sabe? A gente poderia conversar, a gente poderia ter esse tipo de relacionamento mais amistoso mesmo. Se você pergunta de alguém que você já teve um envolvimento, essa pessoa guarda essas memórias sobre você. E aqui ela falaria assim, bom, eu topo uma amizade, mesmo depois de um término, né? Eu topo de vez em quando a gente sair, curtir, conversar, bater papo, jogar conversa fora. Então aqui tem mesmo uma energia muito amistosa, mais do que qualquer outra coisa, mais do que falando de necessariamente de interesses muito concretos. Não que não possa ser desenvolvido, mas aqui a pessoa está neste estágio agora, tá? A energia de agora. E aí nós temos aqui qual é a vontade dessa pessoa. Ela quer se curar de dores de relacionamentos passados ou do relacionamento passado. Alguém aqui foi uma rainha de ouros na vida dessa pessoa, independentemente de gênero, mas foi uma rainha de ouros.
E uma rainha de ouros também cativa muito. Uma rainha de ouros também é alguém que traz uma importância ainda no coração dessa pessoa. E aqui a gente tem um 3 de espadas, mostrando que a pessoa tem ainda questões que precisam ser resolvidas, pode ainda estar conectado ou conectada a um relacionamento anterior. Caso você tenha se relacionado com essa pessoa, aí sim, você seria a rainha de ouros aqui, né? Só que a pessoa hoje entende que não pode ser além, não pode tentar algo mais necessariamente agora, porque vai doer. Ter uma recaída agora vai doer. Demonstrar que tem um interesse de, sei lá, voltar, de resolver, vai machucar. Porque essa pessoa não sabe ao certo se é isso mesmo que ela deve fazer, porque ela tá machucada aqui. Ou então, pode ser que você esteja machucada ou machucado, e essa pessoa foi quem te feriu. E aqui ela saberia hoje que te feriu. Ela saberia hoje o peso da responsabilidade de ter feito o que fez. Né? Então ela pode hoje se condenar por causa disso, caso a sua história seja para esse lado, tá? Mas muitas vezes numa relação os dois saem feridos, não é só uma pessoa que sai. Na grande maioria das vezes, né? E às vezes a pessoa não necessariamente está ferido num sentido, ou ferida num sentido de que você machucou, você foi a pessoa que errou. Às vezes a pessoa também tem o ego dela que tá ferido e que não aguenta, né, que talvez sofreu uma rejeição ou que terminou a relação, então ela tá nesse patamar aqui da coisa, tá? Então, para alguns casos, a pessoa se sente magoada, ferida e sabe que precisa resolver isso antes de começar uma outra relação. Para outros casos, ela pode ter ferido e ela sente hoje a culpa, né? Sente agora a culpa. Sente agora o peso das responsabilizações que cabem a ela. Nós temos qual é o foco dessa pessoa neste momento? 5 de ouro, 5 de paus, energia do 5 aqui, energia de 3 e 5, né? Então a gente tem aqui um 5 de ouros que fala que o foco dela é sair de zonas de conforto ou sair de crenças, de cuidar também dessa parte mais emocional e mental, tá? O foco dela é sair de uma situação de escassez, de marasmo, de zona de conforto, de poxa, isso me dói tanto, mas eu preciso resolver o 3 de espadas, eu não posso ficar só na lamentação. Eu preciso de ferramentas, eu preciso sair disso. Então a pessoa está com foco nisso, de se despir do passado, de se despir das dores, de deixar para trás, de tirar os pesos mortos que ela carrega. E o 5 de paus, o foco aqui também nessa pessoa fala de situações que ela pode estar vivendo na vida particular dela que estão trazendo conflitos. E ela pode, nesse momento, estar sem saber o que fazer com esses conflitos. Então, vamos supor que ela esteja aqui com um problema na família, porque pode ser problema em qualquer área, né? Aí vai depender de cada caso, mas vamos supor que seja problema na família. Essa pessoa, ela sente assim, bom, eu tenho questões mentais e emocionais de dor, que eu vejo que reflete na minha família, que eu vejo que eu tenho que melhorar a minha relação com a minha família, ou eu vejo que eu tenho que resolver alguma coisa para também transmutar essas energias. Então é como se ela visse, por exemplo, o que ela passou com você, caso tenha a ver com você, né? Essa história aqui. Vamos supor que ela consiga ver sua relação, a relação que vocês tiveram, ver os pontos negativos, ver os pontos que ela tinha dificuldade, e hoje ela consegue fazer o exercício de falar, peraí, eu também sou assim em outras áreas da minha vida. Eu também tenho as mesmas dificuldades em outras relações. Poxa, eu fui muito duro, ou eu fui muito dura com a pessoa. E aí eu vejo que eu também sou muito duro comigo mesmo, ou dura comigo mesma, ou dura no trabalho, ou duro no trabalho, entende? Então a pessoa ela está conseguindo agora perceber que não é só uma questão. Não é assim, eu só tive um problema com a minha ex ou meu ex. Não. Esses problemas que se revelaram ali também se revelam em outras partes da minha vida. E agora a pessoa está tendo esse ganho de consciência e precisa fazer alguma movimentação. Ela sabe que precisa fazer alguma movimentação. Então o foco dela está nisso, de reconstruir coisas. Caso você não tenha relação com essa pessoa, está só conhecendo, ainda não teve envolvimento com essa pessoa, mesma coisa, ela olha para um relacionamento passado, percebe o padrão em outras áreas da vida e está querendo resolver. Agora, neste momento, ela também pode estar sofrendo certas situações difíceis em outras áreas da vida, trabalho, relacionamento familiar, amigos,
talvez em atividades paralelas que ela faça, ela pode estar sentindo algum tipo de dificuldade e sabe que precisa de tempo e energia para resolver. Pode ser também rotina, pode ser também assim, a vida tá um caos, tá caótica em algum setor e ela sabe que precisa resolver esse 5 de paus aqui. E esse 5 de paus vem de padrões comportamentais repetitivos que tem a conexão com uma relação passada, que não digeriu legal e que continua não tão legal ela dentro dela internamente, e isso está afetando outras áreas da vida, tá bom? Essa foi a leitura para você do grupo de número 2. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Até lá! Agora, grupo de número 3, a Pirita. Qual é o interesse dessa pessoa por você? Qual é a vontade dela hoje? E qual é o foco dessa pessoa hoje? Oito de ouros, 5 de espadas, 6 de paus, 10 de copas, 8 de espadas e a carta do mundo. Perdão. Bom. Olha que interessante. Aqui, qual é o interesse dessa pessoa por você, né? Vamos começar aqui. 8 de ouros e 10 de copas. Essa pessoa, ela tem interesse em você. Ela te vê como alguém interessante para iniciar uma relação ou para voltar, se for o caso, né, de términos aqui, ou para iniciar e dar prosseguimento para uma relação até mais estável, porque 10 de copas fala de casamento, fala de união, né? Fala de união, fala de eu quero uma relação séria ou eu quero uma relação como você quer. Então a pessoa sente isso, que tem essa reciprocidade. Mas para aqueles que estão começando agora, a pessoa tem um interesse, tem uma conexão com você e acha que inclusive pode dar certo, pode desenvolver a relação. E a gente tem um 8 de ouros. E 8 de ouros é a carta do trabalho, é da dedicação, é de fazer por onde. Então eu vejo a pessoa com interesse e querendo dar passos concretos na sua direção, né? Então, muito bom. Agora, a vontade dela, neste momento, ainda tem uma questão aqui de resolver alguns conflitos na vida particular dela. Talvez você saiba, talvez não, porque a gente tem um 5 de espadas e um 8 de espadas aqui, e são cartas mais severas. Então, ela pode estar passando por alguma situação que ela não venha com tanta força até você, com tanta vontade, ou tanto de peito aberto, porque às vezes a pessoa ela sente assim, eu preciso resolver isso para tá bem, para começar uma coisa nova, para reiniciar também, se for o caso, tá? Então a gente tem um 5 de espadas aqui que mostra disputas, conflitos, situações em que ela tem que decidir o que vai fazer e ir pra luta, né? Não pode ficar esperando aqui as coisas fluírem, porque precisa de uma ação da parte dela. E o 8 de espadas mostrando ela muito, assim, ansiosa ou ela preocupada, né, de querer resolver logo essa situação, de querer se livrar logo dessa situação para poder se sentir mais solto e mais solta e ir atrás do que quer, né, e ir atrás de desenvolver as áreas da vida que deseja. Então, ela não está necessariamente passando por um momento muito tranquilo, um momento de total abertura, tá? Mas vem essa abertura aqui, vem, porque o foco dela é se abrir para o mundo, o foco dela é ter a vitória de uma situação e começar os processos que ela quer, inclusive com você, porque a gente já viu que ela tem interesse. E tem um interesse aqui já mais enraizado, a gente tem o número 8, a gente tem o número 10, então já é mais pro fim da jornada, a pessoa já tá realmente assim, não, tô decidida, é isso mesmo que eu sinto, é isso mesmo que eu quero, é isso mesmo que eu penso sobre você. Então assim, tem boa chance dela se abrir aqui. Tem boa chance porque ela está engajada em transformar a relação, não. Em transformar essa situação que está aqui complicando a vida dela para poder se abrir para o mundo, para poder se jogar na vida, para poder ter as vitórias que ela quer nas áreas que ela quer.
mas tem questão aqui que precisa ser desenvolvida. Uma coisa que tá me vindo aqui, e pode ser para poucas pessoas, ou então uma pessoa específica que tem que ouvir isso, porque não veio assim tão claramente na leitura, mas após aqui falar, tá me vindo como uma mensagem especial, tá? Intuição mesmo. Que é a seguinte: pode ser que essa pessoa ela tenha algum tipo de vulnerabilidade interior. Às vezes uma autoestima baixa, às vezes um medo de se lançar, às vezes uma timidez. Então, para alguns casos poderia ser isso. Então, veja se essa pessoa parece demonstrar ser mais introspectiva ou mais reservada ou mais tímida ou com problemas de autoestima, tá? Porque é como se ela, por exemplo, eu quero me lançar no campo afetivo, mas eu tenho as minhas inseguranças internas, né? Eu não tenho, às vezes, tantas caras de chegar e falar e demonstrar interesse. Então, poderia ser isso aqui também, tá? Mas é mais... É uma mensagem muito pontual, tá? É uma mensagem muito pontual mesmo. Contudo, a pessoa sabe. Ela sabe que tem essa dificuldade, se foi esse o caso. Ela sabe que precisa desenvolver isso, porque ela quer viver, ela quer se realizar no campo afetivo e em tantos outros campos. E ela está decidida, ela está com foco nisso. Então se resolve. Então, assim, essa pessoa chega, essa pessoa demonstra, mas ela precisa ainda fazer um trabalho interno, se for esse o caso, tá? Se for outro caso, é esperar resolver, é lidar com a situação aqui de frente, tentar resolver, sair desse lugar mental, porque espadas com espadas, sair desse lugar mental, resolver a situação, ter mais proatividade, que aí se abre e está pronto ou pronta para se relacionar, tá bom? Essa foi a leitura para você do grupo de número 3. Se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal. E a gente se vê na próxima leitura. Até lá!